E o capítulo 22, eu já expliquei, já falei para você que os salmos foram feitos mais ou menos, ou foram juntados no ano 200 a.C., mais ou menos, segundo alguns, e que eles não têm uma ligação cronológica. Alguns têm, como por exemplo o 20, 21, né, o 17, o 18 também, e outros mais, mas não é a intenção de colocar assim uma cronologia tipo o livro das crônicas, ou o livro dos reis, né, fatos que ocorreram na sequência. Tanto é o 32 e o 51 são ligados, mas o 32 possivelmente tenha sido escrito depois do 51, então não estão numa linha cronológica, tá bom? A gente vai voltar, vai para frente, está sendo perseguido novamente por Saul, volta para trás e assim por diante. Mas este 22 é um salmo muito especial, porque há muitos textos do Novo Testamento que foram tirados daqui, e estes relacionados com o Messias. Até o título, pelo menos na minha Bíblia, revista e atualizada, Sofrimento e Vitória do Messias. Davi, em vários aspectos, foi um tipo de Messias, um tipo de Cristo. Sansão também, libertador, né? Vários, Abraão também, Jacó também, um tipo de Messias. Isaac, um tipo de Messias, e parece que está bem ligado, né, a isso. Moisés também foi um tipo de Messias, e tem paralelos interessantes de Moisés e Jesus. Então, praticamente, vários, não todos, mas vários desses personagens, dessas personagens bíblicas, apontam alguma coisa, alguma característica do Messias. Por exemplo, os profetas. Jesus foi profeta. Ele veio na terra, enquanto esteve na terra, esteve encarnado, não é? O seu nascimento virginal, espetacular, a sua vida, o seu ministério foi como profeta. Ele não estava aqui na terra como sacerdote. O sacerdócio foi praticado por Cristo depois que ele foi. Ele voltou para os céus, né? Morreu, ressuscitou, voltou para os céus. Então ele começa uma nova era lá em algum momento, a era do sacerdócio. Na realidade foi nessa transição, né? Morte e ressurreição. Ele subiu ao céu, foi entronizado ali nesse aspecto, depois voltou e andou ali os seus 40 dias, foi de novo e deu sequência. E há profecias que mostram que depois ele passou de um lugar para o outro, no santuário celestial, que a gente acredita pela Bíblia que ele existiu e existe, né? Bom, mas o que é importante aqui é isso. Em vários momentos da Bíblia nós encontramos o Messias, em vários momentos, há um fio que corre. O Messias está ali, vida dos profetas, Jesus foi um profeta. Na vida de Moisés, um líder, Jesus foi também parecido, né? O Moisés foi parecido com Jesus. Isaac também, o cordeiro que foi usado para substituir Isaac, e seu pai não precisou matá-lo, matou sim um cordeiro, substituto. Então, uma série, todo dia o templo tinha o sacrifício da manhã, o sacrifício da tarde, para mostrar que a salvação era para todos e durante todo o tempo. A parte clara e começando a parte escura do dia. Em todo o tempo o Senhor está pronto para salvar você. Simbolismos no santuário, então, aí você tem uma porção de simbolismos. Davi era um símbolo de Cristo. E de Davi sairia o renovo. E está bem pontuado aqui. Aqui a situação é de Davi e é do Messias. Ela anda num paralelo aqui. O Messias vai usar algumas expressões aqui, quer ver? A primeira, logo de cara, Deus meu, por que me desamparastes? Me desamparaste. Essa foi uma expressão de Cristo, não é? Já no seu momento de dor, no seu momento de morte, por que me desamparaste? Deus meu, Eli, Eli, lama sabachthani, é o que aparece lá em o Novo Testamento. Então são expressões de Davi que são apropriadas ao Messias, ou que são do Messias. Há várias dessas outras situações na Bíblia, em que as expressões acontecem aqui e elas têm um duplo significado. É sobre Ciro, por exemplo. Isaías, Ezequiel falam sobre Ciro como aquele que foi levado
como Satanás, como Lúcifer. Há um paralelo ali. Subiu nas mais altas nuvens e dizia, serei semelhante ao Altíssimo. Essas falam do rei ali e falam também de Satanás, são paralelas. Então na Bíblia você encontra muitos paralelos assim, bem interessantes, bem interessantes. São profecias duplas, né? E às vezes tem mais de duas, mais dois significados. Mas aqui aparece também no capítulo 31, verso 5, só para você ter uma ideia aqui, eu vou abrir aqui na minha Bíblia. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Isso fala Davi, né? Fala Davi aqui e fala o Cristo também. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, meu Deus, por que me desamparaste? São palavras que Cristo usou. Não é? Tem esse duplo paralelo. Era a situação que também Davi enfrentava. Mas ele tinha às vezes aquele senso de que estava desamparado porque estava sendo perseguido. Isso é um pouco comum? É comum. Quando nos sentimos sozinhos, não é? Às vezes temos esta visão de que nós estamos sendo desamparados. A solidão é uma coisa ruim, a solitude não. Solitude é uma coisa boa. A solitude é quando você fica um pouco sozinho para pensar, para analisar. É espontâneo isso. A solidão é quando você se isola das pessoas. Você não quer contato com as pessoas. Você não consegue nem pensar sobre você mesmo. Você só tem um pensamento negativo. Isso é solidão, dói. A solitude faz a gente crescer. E a solidão nos machuca. Aqui quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste, né? O verso continua assim, por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido? Você não está escutando o que eu estou falando? Às vezes podemos ter esta impressão de Deus. Deus não está me ouvindo. Deus não está falando comigo. Esses dias eu estava conversando com algumas pessoas sobre essa questão. Ouvir a voz de Deus. Esse termo é muito comum, ouvir a voz de Deus. Então, as pessoas acham que devem ser puras para ouvir a voz de Deus. Eu já ouvi isso em até palestras, já li alguns livros que falam sobre isso. Você se torna puro e ouve a voz de Deus. Aí, ouve a voz do Espírito, né? Há autores aí de todos os lados que falam sobre o Espírito Santo e alguns vão nessa linha. Primeiro você recebe a graça de Cristo e aí depois que você recebeu a graça de Cristo, aí vem a sua parte. Aí você trabalha para se tornar uma pessoa pura, então você ouve a voz do Espírito Santo. Não é nesse caminho. Porque, por exemplo, Elias ouviu a voz de Deus e ele não estava bem, ele estava mal, ele estava escondido, ele fugiu. Então, não é esse o padrão, parâmetro, não é? Então, se eu não ouço a voz de Deus para me dizer, compra isso, vai ali, Deus sempre fala comigo e tal. Bom, Deus fala comigo através da Bíblia, os conceitos que Ele dá aqui. Deus fala comigo através da natureza. Deus fala comigo através do que Jesus fez, das ações de Jesus. Então, você não está sozinho, mesmo quando não ouve a voz do Senhor. Não ouvir a voz dele não significa que ele não está ali. Então, estou fazendo aqui uma aplicação, né? O texto vai para o Messias, vai para Davi, com o Messias, porque me desamparaste, Isaías capítulo, acho que é 59, verso 2, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Jesus nunca pecou, mas ele estava recebendo todos os pecados de todas as pessoas, de todas as eras, e estavam caindo sobre ele. Quando Deus disse para Adão e para sua companheira Eva, vocês não vão se aproximar da árvore da ciência do bem e do mal, não vão comer daquele fruto, ali é o único lugar onde Lúcifer, que é Satanás, que é o diabo agora, pode interagir com vocês. Não ouçam, então não se aproximem. Esse foi o conselho. Se aproximaram, Eva foi, Adão também, comeram do fruto, desobedeceram a Deus. Para desobedecer você tem que desconfiar, ninguém desobedece quando confia. Não, você tem que desconfiar de quem fez a lei para desobedecer a lei. Estou andando no meu carro, diz ali, reduz a velocidade, curva acentuada à esquerda, 30 por hora. Para mim é diferente. E aí se você entrar 60 por hora, e pode sair pela tangente, ou encontrar um outro carro, abrir a curva, né? E bater no outro carro. Quer dizer, você desconfia de quem fez a placa para desobedecer a lei do trânsito, a mesma coisa com Deus. Assim. Então os pecados todos estavam
sendo colocado sobre ele. Ali ele virou cordeiro, ele era profeta e ali ele virou cordeiro, recebendo todos os pecados e sendo morto. O sangue foi derramado. Esse é o símbolo do cordeiro, né? O pecador confessava o pecado sobre o cordeiro, matava o cordeiro e pronto. Então é bem grande aqui esse salmo. Eu vou tentar tirar algumas coisas aqui para a gente lembrar. Vamos lá. Verso 8 diz assim: confio no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Então, os inimigos, falando de Davi, zombam de mim, verso 7 e tal, e aqui uma expressão ou uma situação que Jesus passou. Que Deus o livre, você não é Deus? Então desça. Então são expressões bem parecidas, né? Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, então eu ainda ao seio da minha mãe. A ti me entreguei, desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és meu Deus. Vou pôr essa câmera aqui agora. Se referindo aqui a Davi, né? Mais a Davi. Eu estou dependente, eu tenho problemas, eu sinto solidão, eu sinto a perseguição, mas eu nasci e o Senhor cuidou de mim desde o meu nascimento, o Senhor me preservou, eu me entreguei ao Senhor. Não te distancies de mim, verso 11. O verso 13, então, contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramai-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor como um caco de barro e a língua se me apega na boca. Aqui você vê uma ligeira passagem que Jesus sentiu sede, né? Davi está falando, você vê, vai paralelo aqui. Davi está falando que mesmo assim os seus inimigos o despedaçaram e tal. Está falando de Jesus também, que foi despedaçado, foi moído, né? O seu corpo foi dilacerado e etc. E quando ele diz assim, a minha língua se apega no céu da minha boca, né? Assim me deitas no pó da morte. E vai, verso 18, aqui bem claro: repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Davi fala dele, não é, que eles queriam tomar a roupa do rei para governar no lugar dele, e ao mesmo tempo este verso se refere a Jesus. E houve, isso está escrito lá em Mateus 27, Marcos 15, Lucas 23, que os soldados pegaram a roupa de Jesus, era tão boa, não rasgaram, deitaram sortes, não pegaram um pedaço cada um, porque ela era muito boa. Então, aqui tem vários textos que vão dando é um salmo muito lindo, né? Deixa eu ver se eu vejo mais um aqui. Verso 27, lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois o Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Agora Davi, como ovelha, se referindo ao Senhor do universo. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura, onde vir anunciar a justiça dele, ao povo que há de nascer contarão que ele foi e o que ele fez. Davi tem claro que ele passa por uma dificuldade, mas ele sai da dificuldade e ele louva o Senhor. Aqui também está o Messias passando por nessas entrelinhas, as profecias sobre o Messias. Que Deus possa abençoar você nunca está sozinho, Deus está com você, pode saber disso. Vamos orar? Pai amado, Davi se sentiu sozinho, o nosso Messias Jesus se sentiu sozinho, o pecado fazia a separação e faz a separação entre nós e o Senhor, e gostaríamos que o Senhor limpasse o nosso coração com o sangue de Jesus que foi derramado. Obrigado pelo sacrifício dele, obrigado pela morte dele, e obrigado porque nós não estamos sozinhos. Davi teve, depois das suas reclamações, do seu clamor, um alívio, e nós sabemos que isso vai acontecer com a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.